Boa noite a todos. Shalom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Noé Convida. E é sempre uma alegria estarmos juntos aqui neste espaço de sabedoria, de união, para a gente compartilhar um pouquinho da Torá, um pouquinho da sabedoria do Criador que nós aprendemos com os sábios, com o nosso Rabino Yaakov. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui. E, claro, nós temos também a participação dele, do nosso querido Noé. Antes de chamarmos o Noé, eu queria ter uma confirmação se o áudio está chegando, se estão nos escutando. Shalom, boa noite. Alô, estou Perfeitamente, escutando muito bom sim. áudio. Que maravilha, muito bom, muito bom. Então vamos chamar, cadê o Noé? Noé, vem você para cá, Noé, vem você para cá. Shalom, pessoal! Opa! Shalom, Noé. Hoje, Noé, nós estamos na Paraxá, estamos estudando, começando hoje, a Paraxá Vaishlar, em que o Yaakov, ele está prestes a reencontrar o seu irmão Esav, depois de muitos anos. Você está preparado para essa história, Noé? O quê? Reencontrar um irmão bravo depois de anos? Ah, meu filho, isso dá mais medo do que brincar de esconde-esconde com um gambá dentro de um barco fechado. É verdade, né, Noé? Olha, e dizem que Yaakov, ele estava bem preocupado mesmo. Ele até se preparou de 3 maneiras. Mandou presentes, rezou e também se preparou para defender a família. Ah, esperto ele! Presente resolve muita coisa. Eu até pensei em mandar um presente na minha época, mas a logística era complicada, sabe? Imagina eu mandando algo pro Esav. Oi, Esav, toma aqui um hipopótamo de presente. Mas me devolve amanhã, viu? Senão a esposa dele, da viúva, eu vou ter que explicar isso lá pro patrão lá em cima, e que a espécie acabou. E acho que não dava não, é muito risco. Realmente, né? Não é? O estoque era limitado, né? Mas olha só, antes do encontro, Yaakov passou a noite inteira lutando com um anjo misterioso. O que você acha disso, hein? Um anjo? Rapaz, eu só lutei com animal, com água, com lama. Nunca tive uma luta tão chique assim. Então, e no final, Yaakov venceu e ganhou um novo nome, Israel. Quando a gente luta pelo que é certo, com fé, com coragem, o Criador da força nova, Yaakov virou Israel. E eu virei um especialista em arrumar sujeira de animal. É brincadeira, né? Para falar a verdade, eu fico orgulhoso de ver a humanidade hoje como há tantas pessoas boas. Embora temos muito que crescer, mas antes do dilúvio era complicado. Então, cada um com seu chamado. Muito obrigado, Noé. Muito obrigado, é verdade. Cada um com seu chamado. Noé, com certeza você teve um chamado incrível, pois nós estamos aqui porque Noé foi fiel ao Criador, cumpriu as 7 leis. É verdade. Muito obrigado, Noé. Então, Noé, a participação, sempre agradecemos. Qualquer coisa, se precisar, estou por aqui. Tá bom. Muito obrigado, Noé. Muito obrigado, muito obrigado. E aqui agora, hoje, temos também as nossas caravanas, que eu quero dar aqui as boas-vindas, as boas-vindas. Então, temos aqui, diretamente de Joinville, está o Henrique aqui conosco, uma honra ter o Henrique aqui com a gente. Henrique é o emissário da comunidade Bnei Noach de Joinville, e é uma honra para a gente, Henrique, que provavelmente é o primeiro Bnei Noach do Brasil. Muito prazer, Henrique, ter você aqui com a gente. Temos também aqui, diretamente de
Vamos ver quem mais temos aqui, gente. Temos também participando com a gente lá do Rio Grande do Sul, a Esther Carvalho. Uma honra ter a Esther aqui com a gente. Temos outra Esther aqui também. Muito bem. Temos também aqui a Franciele, que eu não sei qual é que é a cidade da Franciele, mas muito bem-vinda. Diretamente também de Itajaí, temos o Beto Rei e a sua esposa Nete nos acompanhando nessa noite. De Porto Belo, Ezequias Machado, bem-vindo, Ezequias. Prazer ter você aqui com a gente. Temos também a Maria de Lourdes, diretamente de Itajaí, temos a Renata, o Gustavo, a Geila. Temos quem mais? O Leandro. O Leandro, muito bem, Leandro, bem-vindo, Leandro, diretamente de Itajaí com a gente. De Florianópolis, Alisson Bueno, a Jéssica também está nos acompanhando. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Temos, claro, aqui também de São José, o Alessandro, acho, de São José. Muito bem-vindo, Alessandro, de São José. Boa noite, obrigado. Boa noite. E, claro, aqui da terra querida, Palhoças, o encanto da minha vida. Uma salva de palmas para os nossos... Aê, muito bem. Baruch Hashem. Então, gente, antes aqui da gente continuar, eu gostaria de apresentar um novo quadro do nosso programa, um novo quadro do programa Noé Convida. Um minutinho só, vamos chamar aqui um novo quadro. Programa Noé Convida. Eu gostaria de chamar aqui para ler um versículo-chave da semana. Chamar o Beto, e vai ler para a gente o versículo-chave da semana. Por favor, Beto. Vamos lá. Em português, né? Eu ia tentar, Isso. mas eu falei, não, é melhor em português. Vamos lá. Opa, vamos lá. Se for em hebraico também, aí tem que traduzir para nós. Tá bom, mas eu vou ler em português. E Jacó enviou mensageiros à sua frente, a seu irmão, o Esaú, à terra de Seir, ao campo de Edom. Era esse. Muito bem, Beto, muito obrigado. Jacó enviou mensageiros. Só que a gente tem aqui entre parênteses anjos. Uau! Como é que pode, né? Enviou anjos? Será que a gente também pode fazer a mesma coisa? Então vamos descobrir nessa noite os nossos estudos. Baruch Hashem. Então, agora eu quero chamar aqui hoje não temos sorteio, mas fiquem ligados conosco que no próximo Não é Convida teremos sorteios de coisas especiais. O último sorteio foi uma caneca aqui do Shalom, né? Uma caneca especial aqui, ó, em hebraico, em português, Shalom, para tomar aquela água abençoada, aquele café, né? Fazer a brahá, lembrar, opa, paz, vamos transmitir a Shalom, a paz. Fique ligado com a gente no próximo programa Na Convida, com certeza teremos algo especial para trazer aqui para o sorteio. E agora, gente, eu gostaria de chamar o querido Gustavo, que vai trazer para nós alguns insights da Paraxá da semana. Um overview. Gustavo, muito bem-vindo. Pessoal. Está com você. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Sempre é um prazer poder trazer uma mensagem aqui da Paraxá. Agradeço muito pelo espaço aqui juntos e por todos os ouvidos que estão atentos aqui à mensagem da semana. Essa semana, então, a nossa Paraxá, a gente continua estudando que Jacó, depois de 20 anos na terra de Harã, né, ele sai de lá, envia anjos, como o Beto leu para nós, anjos emissários a Esaú, para encontrar ele, na esperança que fosse fazer a paz com seu irmão Esaú. Pensa bem, muito tempo eles estavam brigados, né? E, diante disso, recebe a mensagem que tinha 400 homens armados. Olha só que recepção. Então, Jacó se prepara para a guerra também. Reza, envia, sabe, presentes também, como Noé comentou, centenas de cabeças ligadas para apaziguar. Então, a Paraxá continua contando sobre a luta do anjo de Esaú com Jacó. Jacó acaba se machucando, tem uma luxação no seu quadril, ganha o nome de Israel, né?
Jacó e Esaú depois se encontram, os filhos de Jacó fazem uma guerra lá em Xerem. Raquel morre, mas ela dá à luz a Benjamim, o segundo filho de Jacó com Raquel. Ela é enterrada à beira da estrada, perto de Belém, que é ali, no futuro, ela ia interceder pela todo o povo de Israel, rezando para Hashem. Então, Jacó chega a Hebron, depois encontra seu pai Isaac. Mais tarde, então, a Parashá fala que Isaac falece aos 180 anos. Rivka, ela faleceu um pouco antes, né, da chegada de Jacó. E a Parashá ela vai concluir, então, com um relato detalhado das esposas, filhos e netos, né, de Esaú. Uma lista também de 8 reis que governaram a terra de Edom, terra dos descendentes de Esaú e Seir. Então, é uma Parashá incrível, cheia de detalhes, vai encher a semana, trazer muita inspiração para nós. Mas hoje eu vou trazer 3 pontos, uma mensagem, né, que aborda 3 pilares de como que a gente resolve um confronto, né? O que a gente faz diante do desafio? A gente aprendeu lá que temos como fosse uma escala na nossa vida, que cada degrau é um desafio. Às vezes tem uns desafios como esse do Jacó, que participou com o irmão dele, o Esaú, né? Ele saiu fugido, chegou sem nada na terra do seu sogro, de Labão. Tudo que ele tinha de joia, né, riqueza, teve que deixar tudo para o seu sobrinho, né? E atravessou o rio só com o seu cajado. 20 anos depois, trabalhando para Labão, muito malandro, né? Enganou ele muitas vezes, até chegou a um ponto que nasceu o seu filho, o Yosef. Ele falou com as suas esposas, a Raquel, a Léa, a Bilá, a Zilpá, e seus filhos, e falou: olha só, vamos embora. Shem falou para mim voltar para minha terra. Então, ele ainda não tinha certeza se Esaú tinha perdoado ele. Passou-se 20 anos, será que Esaú ainda está tão rancoroso que quer matar ele? Então, né, ele pensou assim: vou e encontro meu irmão. O Labão, perverso, a gente viu que ele fez, né, correndo atrás de Jacó, como Jacó tinha fugido, muito malandro, mandou uma mensagem para o Esaú. Falou para o Esaú: olha só, ele distorceu tudo. Falou para o Esaú: olha só, o Jacó morou comigo por 20 anos, chegou na minha casa sem nem um centavo. Eu dei comida, dei tudo, deu até minhas filhas para ele casar. Os meus deuses de idolatria, né, abençoaram tudo que eu tenho hoje por minha casa, nada veio de Jacó, foi tudo meus méritos. Né? Hoje, o Jacó tem tantos rebanhos, gados, tem dinheiro, tem servos, né? E fugiu de tudo. Pegou a prata, o ouro dele e fugiu. Eu fui toscar minhas ovelhas, conta Labão. Quando eu cheguei, ele tinha ido embora com as minhas filhas, netas e tudo mais. Então, ele contou essa mentira, assim, para deixar mais raiva ainda no coração do Esaú. A pessoa, olha só, já o Jacó saiu daqui da minha casa, né, fez, e a gente sabe que o Esaú vendeu a primogenitura, né, mas do ponto de vista do Esaú, ele me enganou ali, trocou por um prato de lentilha, minha primogenitura, agora fez a mesma coisa com Labão. Então, Labão acaba distorcendo. Então, realmente ficou bem crítica a situação, o cenário estava complicado. Como é que o Jacó reage, então, a tudo isso aí? Pensa bem, o irmão dele, 20 anos. Brabo, Labão ainda me conta uma coisa dessa, segundo o Midrash. Deixa ele mais ainda agustado. Ele preparou um exército, juntou 400 homens armados, vou esperar meu irmão Jacó vir, com 400 soldados. Então, Jacó, ele trabalhou em cima de 3 pilares, que aqui a gente aprende uma mensagem. Primeiro, Jacó rezou para Hashem. Ele fala: olha, Hashem, Deus, né, tu me prometeu ajuda, né, e olha, eu não sei se eu possuo méritos ainda, porque olha só, tu me abençoaste tanto, eu vim para cá sem nada, atravessei o Jordão sozinho, cheguei aqui, tu me deste uma família maravilhosa, tu me deste todos esses filhos, né, olha, Hashem, salva nas mãos desse perverso do meu irmão, me salva, né, ele não age como meu irmão, ele é malvado, ele sabe, né, ele está com plano de assassinar todos nós. Então, o Jacó aqui, ele coloca força na oração e na confiança. Então, antes da gente enfrentar um desafio, primeiro que a gente faz, falar com Deus. Então, perante um desafio que a gente tem, primeiro a gente conversa com Deus. Pede para Deus ajuda, pede para Deus inspiração, conselho, sabedoria. Aprende isso dessa situação. A gente reza e pede para Deus. Primeiro fala com Hashem. Então, ele rezou para buscar e ver uma solução, né, para buscar paz. Porque tanto a paz, tanto como a gente também estuda sobre dinheiro, tudo vem de Hashem. Tudo vem de Deus.
nossa paz, o sucesso, vitórias na vida, tudo vem do alto de Hashem. Mas Yaakov também agiu aqui nesse mundo preparado, mundo material, ele fez a parte dele. Ele, então, pensou o seguinte, vou fazer minha parte, vou enviar presentes para o meu irmão Esaú. Vou mandar presente caro, né? Vou, talvez, né, isso amoleça o coração dele. Então, ele escolheu 200 cabras do seu rebanho, né? Muitas ovelhas e outros animais, e entregou isso para os servos, né, dele levar para o Esaú. E disse para os servos deles, olha, manda uma mensagem, fala para ele que todos esses animais, né, não entregue tudo de uma vez só, leva um presente primeiro, depois mais tarde chega um outro presente, parte do presente, e dividiu então em partes para presentear o irmão dele. Separou, né? E falou para ele, expliquem claramente a Esaú, que se ele quiser paz, eu estou pronta para paz, essa é a minha primeira escolha. Mas se ele quiser guerra, eu vou guerrear também. Estou preparado para isso. Então, meu acampamento é forte e nós rezamos para Deus. E Deus escuta a nossa voz e realiza o nosso pedido. Então, a paz vem sempre em primeiro lugar. A gente sempre tem que colocar primeiro, né, paz na frente. Mas tem que estar preparado também. Então, Jacob buscou essa forma para desarmar esse conflito, olhando, né, com bondade, para tocar o coração de seu irmão. E depois a gente vai ver, será que funcionou? O que será que vai achar conta para nós? Qual que foi o resultado? E o terceiro ponto, ele também se preparou. Então, além de rezar para Hashem, mandar presentes, ele montou pessoas, trocou suas roupas, traje branco, né? Cada um usou uma espada, escondeu sua espada, dividiu as pessoas para um plano B, no caso de fuga, dividiu em 2 acampamentos. Pensou se talvez o Esaú vai querer vir lutar comigo? Eu vou estar na frente de todo mundo, nós vamos lutar. Se ele vencer, o outro acampamento ainda tem tempo de fugir, preservar a nossa vida. Então, a gente também aprende aqui que numa situação de emergência, quando a gente se prepara para alguma coisa, a gente, claro, reza para a gente, tudo faz o possível, mas também faz de tudo para salvar a nossa vida, a vida em primeiro lugar. Mas temos que estar preparados para isso se é necessário. Yaakov, mesmo ele colocando a paz em primeiro lugar, Yaakov não era ingênuo, Yaakov era muito inteligente. Ele preparou seu acampamento, ele divide a tropa, ele planejou sua defesa, ele foi estrategista também. E aí, como é que acaba esse encontro? Depois dessa estratégia que Yaakov nos ensina aqui. Então, na manhã do encontro, Yaakov já tinha rezado, enviado o presente, foi encontro do seu irmão. Quando, né, Yaakov viu Esaú se aproximar com os 400 homens, pronto, né? Yaakov se preparou para proteger os seus acampamentos, se posicionou à frente da sua família. Lá, a Paraxá conta que ele se inclina 7 vezes diante do seu irmão. Então, amolesta o coração de Esaú. Essa humildade de Yaakov, né? Tocou o coração do irmão dele, de Esaú, que correu ao encontro dele, abraçou ele e deu um beijo sincero nele. E aí o Midrash, a semana, conta muitos detalhes. Eu acho muito legal essa questão do beijo que o Esaú deu no pescoço do seu irmão. Vou deixar para vocês pesquisar. Mas qual que é a lição, então? Teve sucesso. Então, quando é preciso, a gente tem que agir com firmeza, né? Mas só depois que a gente busca o caminho da paz de uma forma mais pacífica. Então, Yaakov olha profundamente para Hashem. Ele sabe que a vitória, seja interna, emocional, ou física, externa, vem de Hashem. E qualquer confronto, a gente nunca tem que deixar a oração por outro, sempre começar por ela. E aí, estão preparados agora para botar em prática o ensinamento de Yaakov? Sim. Funciona. Muito obrigado, pessoal. Baruch Hashem, muito obrigado, Gustavo. Realmente, Yaakov era um estrategista. Ele, de fato, era aquele que habitava nas tendas e ele sabia muito bem como levar o mundo material nos argumentos. Entanto, a gente viu alguns outros serviços que ele aprendeu ao longo da vida. Bom, mas agora, então, eu
eu quero aqui agradecer ao Gustavo por esses insights e esse estudo que ele trouxe aqui para nós. Muito importante isso, a gente ter essa diplomacia de sempre buscar a paz. E agora, gente, eu gostaria de chamar aqui também, temos um quadro, o nosso novo quadro também, mais um, que é agora o Salmo da Semana. A gente compartilha, a Ariana compartilha toda semana, a Ariana compartilha aquela tabela onde temos as leituras da Torá diária para a gente viver com a sabedoria do Criador todos os dias, e também os salmos. Salmos são uma oração, muitos compostos pelo rei Davi, uma oração, um cântico, uma elevação espiritual. Então, eu gostaria de chamar aqui hoje, a Geila vai ler para nós, e quem quiser participar, pode mandar para a gente também aqui a sua intenção, e então sempre teremos aqui pessoas lendo salmos com a gente, que os salmos são a oração por excelência dos Bnei Noach, conforme Rabbi Yaakov nos ensina. Então já temos, a Geila está aqui com a gente, então Geila, por gentileza. Salmo 61, ao mestre do canto sobre Nignat, de Davi. Ouve, ó Eterno, minha súplica e atende a minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra clamo a ti. Tu me atendes e me transportas a uma rocha elevada onde encontro proteção. Pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza ante meu inimigo. Possa eu morar sempre em tua tenda e abrigar-me à sombra de tuas asas. Ouvistes, ó Eterno, os votos que fizestes. Assegura a herança dos que temem o teu nome. Acrescenta dias aos dias de vida do rei e que se estendam por gerações seus anos. Que lhe seja permitido sentar sempre em seu trono em tua presença. Que bondade e fidelidade lhe sirvam sempre de proteção. Então, com salmos e canções, para sempre exaltarei teu nome e cumprirei os teus votos que te fiz. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigado também. Muito bom, gente. Então, obrigado, Geila. Esse aqui, gente, é o Salmo 61. Ele é um dos salmos que a gente lê nesse primeiro dia da semana. Então, temos aqui esse salmo maravilhoso de um pedido de proteção para o rei Davi. Isso tem a ver com o pedido de Yaakov para Hashem. Ele pediu a proteção diante do confronto com o seu irmão. E agora vamos para a nossa pergunta da semana. Pergunta da semana. Vamos ver quem fez para a gente a pergunta da semana. Gente. Todo estudo comece com uma boa pergunta. Ei, vamos conferir a pergunta da semana. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para fazer a pergunta da semana e a minha pergunta é: o que aprendemos quando Deus muda o nome de Jacó para Israel? Muito bem, então temos a pergunta da semana aqui pelo Israel. E a pergunta dele foi bem sugestiva. E a gente aprende da mudança do nome de Jacó para Israel. Então, vamos juntos, gente, estudar um pouquinho também alguns pontos da Paraxá para responder essa pergunta também. Então, vamos lá, deixa eu projetar aqui para nós.
Então, gente, temos aqui a jornada de Yaakov. Nós já começamos a estudar a jornada dele na paraxá anterior. Vayetze, a primeira etapa, é o desafio da integridade. Manter a nossa luz acesa em um ambiente hostil. Yaakov, ele foi para a Haran. Ele saiu das tendas de estudo e foi para aquele local de corrupção, local de engano, um local onde havia a ocultação divina. Lavan era o enganador, o trapaceiro, o corrupto, aquele que enganou e mudou o salário dele várias vezes. Imagina. Então, ele saiu desse lugar de luz de estudo e ele desceu, digamos assim, para um lugar de ocultação. Mas ali nós aprendemos que o trabalho dele era elevar aquelas centelhas divinas que tinham naquele lugar. Ali naquele ambiente ele criou seus filhos. Depois ele sai. A gente tem agora essa Parashá Vaishlach, que mostra a saída dele de Haran e novamente a entrada para um outro tipo de serviço, a transformação. Gente, tem um dito dos sábios que diz que os atos dos pais são um sinal para os filhos. Então, que o Maaseh Avot Siman Labanim e tudo aquilo que está escrito a respeito dos patriarcas não são apenas uma história que a gente vai acompanhando. Além da história, tem ali um código-fonte espiritual para a humanidade. A jornada do Yaakov, patriarca, é um mapa detalhado para a nossa própria navegação moral e espiritual. Paraxá anterior, Vayetze, como falamos, a missão começa lá na escuridão. A nossa missão, cada um de nós, é deixar o nosso ambiente de santidade e ir para o Haram. Um lugar associado ao Haram significa a ira de Deus. Para ali elevar as centelhas de santidade, nos ensina o Rebbe. Então, como a gente viu, a nossa alma, ela estava lá em Beersheba, lá desfrutando da luz divina. E ela vem e se investe aqui nesse mundo físico, um mundo de ocultação, um mundo onde a gente olha, parece caótico às vezes, né? Moralmente desafiador. A gente olha para a nossa realidade aqui do nosso país, por exemplo, o Brasil, vê corrupção, vê engano, vê trapaças. Parece algo que dá vontade de fugir dele. Isso aqui é o Haran, um lugar de desafio mesmo. Mas o Rebbe diz que mesmo aqui, nesse ambiente, nós temos uma tarefa, que é se engajar nesse mundo, não fugir dele, se engajar para garimpar aqui as centelhas, como se fosse um trabalho mesmo daquele minerador, melhor, o garimpeiro. O garimpeiro, quando ele vai buscar o ouro, às vezes ele tem que até que andar na lama, ele tem que pegar a peneira, peneirar, até achar aquela pepita. A gente tem esse trabalho aqui nesse mundo também. Yaakov, ele disse o seguinte, que morei com Lavan, mas guardei os mandamentos. Por 20 anos, Yaakov viveu cercado por essa desonestidade e essa idolatria do Lavan. E mesmo nesse ambiente de corrupção, ele manteve a sua integridade absoluta. Olha o segredo aqui. Em Lavan Garti, com Lavan eu habitei. A palavra Garti, ela tem um valor numérico. Vamos lá, ó. Gimel vale 3. Uresh vale 200. Utav, 400. Yud vale 10. Então, 400 mais 200, temos 600. Yud com
vale 10, 610. Gimel vale 3, 613. Então, os sábios falam que em Lavan Garti, quando Jacob fala isso, ó, nessa primeira leitura a gente lê, ele estava indicando que ele guardou todos os mandamentos. Ele não se isolou, mas ele criou uma barreira em torno dos seus valores. Ele não negociava os seus valores, porque foi o Criador que me deu. Então, o resultado foi que a descendência de Jacó era perfeita. Como assim? A sua família, ela permaneceu toda no caminho. Ela, mesmo estando naquele ambiente de dificuldade, de imoralidade, todos os filhos de Jacó, nenhum se perdeu. Todos eles, mesmo que teve algumas situações na vida, venderam o irmão e aquela coisa, mas depois todos voltaram e eles se tornaram pessoas íntegras que andavam no caminho de Hashem. Diferente, por exemplo, do Isaac, o seu pai. Ele teve Jacob e teve o Esav. Abraão teve Isaac e teve o Ismael. Já Jacob teve 12 filhos e nenhum deles se perdeu. Todos eles estavam com ele e permaneceram no caminho, mesmo naquele ambiente de imoralidade, porque ele, de fato, não negociou os seus valores, mesmo no ambiente de imoralidades, de corrupção, que às vezes é o ambiente que nós estamos inseridos, ele não negociava, ele disse, não, isso aqui eu não vou participar. Vinha o Lavan, o chefe, imagina um chefe que engana a pessoa constantemente. A gente poderia pensar, vou cair fora, né? Mas Jacob, ele conseguiu mesmo nesse ambiente permanecer íntegro. Então, a nossa lição prática aqui é que existe uma missão geral de transformar esse mundo em um lugar melhor, uma morada para Deus, com mais luz, chamada de Tikkun Olam, a retificação do mundo. É um trabalho nosso coletivo. Mas antes do Tikkun Olam, a gente precisa fazer o nosso Tikkun pessoal. A nossa reparação pessoal, o nosso fortalecimento. E aí, depois disso, a gente vai partir, então, para um ambiente externo. Foi o que Jacob, ele fez. E agora, nessa paraxá que nós estamos estudando, começando agora, houve, então, a virada da jornada. Após 20 anos dessa missão defensiva, Jacob não está mais agora fugindo do irmão, ele resolve, então, enviar anjos. Enviar anjos. No estágio 2. Hashem muda o nome de Yaakov, que significa Ekev, calcanhar, tem a ver com a sobrevivência, com a defensiva, a santidade de se defender do ambiente hostil. Ele agora traz para Israel. Israel tem uma outra conotação: liderança, nobreza, vitória, influência. Agora é Israel. Isso após esses 20 anos de trabalho interno. A missão do Jacob muda. Ele passou da defensiva para uma atitude proativa, de ir em frente. Como é que a gente percebe isso? Aqui está o primeiro versículo que o Beto leu para a gente. Jacob enviou mensageiros à sua frente. Só que o comentarista Arash, ele explica o seguinte, que eram anjos mesmo, anjos literais. Mas como? Eram anjos, que anjos eram esses, né? Era o anjo, por exemplo, era o Gabriel, era o Michael, os anjos Uriel, por exemplo. O Rebbe explica que não eram esses anjos. Quais eram, então? Eram os anjos que o próprio Jacob, ele criou. Mas como assim? Jacob criou anjos? Sim. Cada vez que a pessoa, ela faz um ato meritório, um ato de bondade, de justiça, um ato de retidão,
ela cria uma força espiritual real aqui no mundo, que tem um impacto nesse mundo. Essa força, ela vai à frente da gente. Então, pode parecer, né, que as nossas 7 mitzvot, às vezes, puxa, mas é só isso. Mas cada vez que a gente está lá no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, e a gente, por exemplo, diz não para um ato que pode ser uma trapaça, uma pessoa foi lá e deu um troco a mais. Vou aproveitar aqui e ficar com esse dinheiro? Não. A gente vai lá e vai devolver esse dinheiro porque não nos pertence. Consequentemente, a gente cria o quê? Uma força espiritual, a gente cria um anjo. E esse vai à nossa frente. Então, a lição aqui, né? A influência das nossas ações, ela cria uma atmosfera de santidade, né? Que prepara o nosso caminho, suaviza o coração, as mentes. Então, dando destaque aqui de novo, né? Eram anjos mesmos. Cada ato cria esse anjo. Isso que era algo que eu gostaria que a gente levasse conosco nas nossas ações diárias, porque isso dá um significado a mais para a gente. Quando vai fazer uma brahá para a água, né? Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. A gente cria uma energia espiritual. A gente cria malachim mamash, anjos de verdade. A atmosfera de bondade espiritual, ela vai à nossa frente. Então, chega aquele momento que o Gustavo estava descrevendo para a gente o confronto com Esav. Como é que vai enfrentar essa negatividade, a raiva, a oposição nas nossas vidas? A gente pode transformar um inimigo num irmão? E a Torá mostra essa solução profunda. O Gustavo trouxe para a gente as estratégias usadas pelo Yaakov, Israel. Ele se preparou, o irmão vinha com 400 homens, ele enviou a sua energia espiritual na frente dele, os seus anjos de verdade. Eles voltaram dizendo, olha, o seu irmão está vindo com 400 homens. No entanto, essa energia espiritual, essa atmosfera, ela já estava à frente. Essa energia que Yaakov criou através dos seus atos de justiça, basicamente, né, não se envolvendo na corrupção do Lavan, que tem tudo a ver com a nossa missão de Ben Noah, de não praticar a idolatria que o Lavan praticava, não praticar a corrupção que o Lavan praticava. Pode parecer algo até pequeno às vezes. Mas os judeus têm 603 mitzvot. Mas foram essas atitudes que são totalmente conectadas com a nossa missão de Ben Noah que criaram essas energias espirituais, esses anjos. Então, Yaakov preparou essas estratégias que o Gustavo trouxe para a gente, presente. Ele usou o mundo físico para construir uma ponte com o seu irmão. Muitos sábios falam que esse presente, inclusive, era o dízimo dele, era o maaser que ele havia tirado. Ele tinha prometido para Hashem entregar o maaser, o dízimo. Mas ele deu esse presente, criou uma ponte ali com o irmão. A outra estratégia foi a tefilá, a oração. A passagem fala que Yaakov disse, Katonte mikol hassadim mikol haemet asher asita et abdecha. Eu fiquei pequenininho, Hashem. O Senhor me deu tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas. Talvez eu não tenha mais nem mérito para pedir para que tu me auxilies, Criador, diante do meu irmão. Estou pequeno. Então, ele, com humildade, ele reconheceu a sua dependência do Criador. Ele fez essa tefilá, essa oração. E a terceira é justamente, ele foi firme nos seus princípios e se preparou de fato para até mesmo o combate, quando a paz não era uma opção. Se preparou para todos esses cenários possíveis. E existe um verso, né, do rei Salomão, que é Provérbios, muito conhecido,
que fala Kamaim Rapanim Lapanim, quem lev Hadam Ladam. Como a água reflete o rosto, assim o coração de um homem reflete o outro. Então, Yaakov, ou Israel, ele mandou os presentes, ele fez a oração, e até mesmo se preparou para um possível confronto, mas ele foi lá, se abaixou várias vezes diante do irmão, e o irmão saiu correndo em direção a ele. Porque quando a gente tem uma empatia, você tem aquela intenção, puxa, eu quero me reconciliar com meu irmão. Aquilo ali despertou também nele uma face, a face refletida. E chegamos no beijo inesperado. Esaú correu ao encontro, abraçou, caiu sobre o seu pescoço e beijou, e eles choraram. Lá na Torá, na palavra e beijou, em hebraico, no texto original, tem uns pontinhos em cima dessa palavra, e beijou. Então, o Midrash, como o Gustavo falou, traz umas versões de que poderia ser que não era um beijo sincero, que tinha intenção até de morder o irmão. Na hora parece que entrou alguma coisa que ele queria morder. No entanto, essa energia, essa atmosfera espiritual que Yaakov criou através das suas boas ações, dos anjos que ele criou quando estava lá em Harã, naquele ambiente de desafio, isso tudo fez com que o Rebbe explica que aquele beijo de verdade foi um beijo que depois ele se revelou um beijo sincero. Ele beijou o irmão, realmente, se abraçaram e choraram. Então, aquele confronto temido se transformou num abraço, né? E a santidade do Yaakov não destruiu o Esav. A intenção era inspirar o Esav, despertar essa centelha divina, mesmo Esav, que era aquele personagem que tinha vários, né, parecia uma força totalmente negativa, mas ali dentro tinha o quê? Uma centelha oculta, uma centelha divina oculta que o trabalho do Yaakov conseguiu despertar naquele momento. E o Esav beijou ele e abraçou e choraram. A gente vê agora, Esav, nos estudos judaicos, a gente sabe que Esav representa quem? Roma, representa os cristãos. Yaakov, Jacó, Israel. O Rebbe fala que aquilo é um símbolo, esse beijo é um vislumbre da redenção final. Quando o Esav, ele vai ser retificado. Pelo menos a cabeça de Esav, né, vai ser retificada. A gente vê muitos agora, né, muitas pessoas que estavam lá em Roma, né, eram do Esav, vindo abraçar Yaakov, abraçar Israel. Nós somos um que estamos fazendo isso. Né? Então, o Rebbe fala que é o vislumbre da redenção final. Quando Esav, ele realmente abraça Israel. Né? Então, a intenção não é destruir o Esav, mas sim transformar essa força que Esav tem. Ele tinha muita força bruta. Usar essa força, direcionar ela com a sabedoria do Yaakov, a sabedoria de Israel, para o lugar certo. Então, gente, o resumo aqui da missão, 4 lições da jornada do Yaakov. Isso aqui é de acordo com os estudos do Rebbe, gente. Então, levar essa luz do Criador para os ambientes desafiadores da nossa vida, o haram da nossa vida. Ser uma fortaleza nos seus valores. Então, mantenha a integridade moral sem concessões, como Yaakov na casa de Lavan. Não faça concessões. Se vir uma pessoa discutir com você, ou se ela vir falar fofocas, coisas assim, né, sai fora, né, não entre nessa, porque quando você faz isso, você está criando uma atmosfera espiritual, crie anjos com suas ações. Cada boa ação tem um poder real de influenciar o mundo. É um peso na balança para balancear, tem o peso da impureza e o peso da santidade.
Cada coisa que a gente faz, ele vai sendo colocado nessa balança. E a gente cria anjos que voam à nossa frente. E acredite nessa transformação, né? Projetar compaixão, mesmo para aqueles que parecem casos perdidos. A gente pode, mesmo às vezes, ver um cristão falando até mal, né, mal, que vocês são aceita, coisas assim. Então, vamos projetar a compaixão, mesmo, né, mesmo ele sabe, ele tem a centelha lá dentro, e uma hora vai despertar, e todos nós vamos estar abraçados, se Deus quiser, com a ajuda de Deus. Então, voltando na pergunta do Israel, então a gente tem uma nova identidade. Yaakov é aquele que segura o calcanhar, sobrevive com a sua astúcia. É necessário ser um pouco de Yaakov. Israel é aquele que luta com o divino, lidera com nobreza espiritual, assume um papel de parceiro de Deus na criação. Veja que depois que ele ganhou esse nome de Israel, o Yaakov, às vezes a Torá chama ele de Israel e às vezes chama de Yaakov, porque essas duas naturezas são necessárias para a gente. A gente precisa ter essa astúcia para sobreviver, não negociar nossos valores, porque a gente ainda está em Hará. E temos também que ser Israel. Israel é aquele que é uma pessoa nobre, com força espiritual. Abraão, o nome dele era Avram, depois virou Abraham. A Torá nunca mais chama de Avram, só Abraham. Agora, Yaakov, se a gente for ver, a Torá volta e meia chama Yaakov e às vezes chama de Israel. Ele ganhou Israel, ele ganhou esse nome, mas não substitui Yaakov. Os dois andam juntos. É como se ele tivesse agora uma força ainda maior para lidar com nobreza, como de fato o filho do rei. E claro, né, ninguém se torna Israel sozinho, a gente está juntos em união, no estudo, a gente vai ir construindo essa jornada. Então, quero deixar aqui mais um versículo, gente. Quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, até os seus inimigos farão pazes com ela. Provérbios 16 e 7. Então, gente, essa aqui é uma mensagem para nós, para nossa reflexão. Cada ato bom, cada coisa boa que você faz, cada ato de bondade e também cada ato de não se corromper com esse mundo, estamos com energias espirituais. Muito bem. Alguém levantou a mão? O Sandro, você levantou a mão, Sandro? Não sei se o Sandro está falando, está fechado o seu microfone, Sandro? Você queria perguntar alguma coisa? Bom, acho que o Sandro tentou perguntar alguma coisa, mas não estamos conseguindo captar o seu microfone, Sandro. Bom, gente, então, aprendemos muitas coisas interessantes hoje. Se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, temos um espaço aqui. Repita o versículo do Provérbios. Agora o Sandro escreveu aqui. Muito bem. Vamos repetir aqui, então, o Provérbios. Ele está no versículo 16 e 7. 16 e 7. Vou colocar aqui, ó. Quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, até os seus inimigos farão pazes com ela. Provérbios 16 e 7. Certo, gente? Então, se não temos perguntas, vamos encaminhar o nosso programa aqui para finalização.
Então, alguém tem uma pergunta, gente? Olá, Jonathan, Gustavo, tudo bem? Shalom. Pois não, Gustavo, estamos te ouvindo. Ah, que bom. Que bom. Ah, que legal, né? Hoje, quando a gente começa a estudar a Parashá, começa a estudar a Torá, a gente começa a enxergar tudo com outros olhos, como se fosse uma nova forma de ver as coisas. Inclusive, esse provérbio que você trouxe hoje, ah, eu não tinha essa profundidade de compreensão, entendimento, e só consegui hoje quando a gente estudou a Parashá para a aula de hoje, que realmente, quando a gente faz o que a Hashem quer, que é fazer o que é certo, seguir as leis de Benenua, realmente a nossa vida ela fica melhor. O nosso dia a dia, as situações que aparecem, elas ficam mais claras, às vezes a solução para aquilo também fica clara. Às vezes a gente consegue enxergar a solução para um problema que nem virou um problema ainda, sabe? As coisas acontecem de uma forma assim inexplicável. E essa forma de ver, a forma de conseguir enxergar, eu acho que isso é o que o estudo da Torá nos dá. Nos dá uma força assim, de conseguir enxergar as coisas mais longe. Além do que elas aparecem. Amém. Baruch Hashem, que ótimo. Agora eu lembrei de uma coisa, gente, que pode ser que seja interessante aqui para a gente finalizar. Na porção da semana passada, eu estava, assim, trazendo um estudo aqui para compartilhar com a minha filha, com a Esther. Gostaria também de compartilhar com vocês. E a nossa alma, antes dela chegar aqui nesse mundo, ela estava lá naquele lugar de luz, desfrutando da luz de Deus, da luz divina, né? E ela, como uma viajante, ela sai do lugar lá de Beersheba, onde Jacob estava estudando, é um ambiente tranquilo, e vai para um mundo de desafios, o Haran. E no mundo dos desafios, no Haran, a missão é encontrar os tesouros escondidos. Então, sendo honesto na escola, cada vez que você encontra um tesouro, você encontra a centelha, você liberta. Então, essa centelha, como se você estivesse criando, de fato, um anjo. Ajudando em casa, você liberou também aqui, você faz desse ambiente um ambiente mais sagrado. E cria um anjo. Ou sendo bom com um amigo, sendo uma pessoa do bem, tratando os outros com bondade, você também vai criar um outro anjo. E o nosso superpoder aqui de ovelha, né? O Yaakov, ele era um pastor de ovelhas. A ovelha segue o seu pastor. E nós confiamos e seguimos somente a Hashem, o nosso Criador. O trabalho da ovelha, aliás, a mentalidade da ovelha, ela segue o pastor sem assim, duvidar nem um pouco. Ela confia no pastor. Confiar em Deus é a base de tudo. A gente cumpre essas leis porque o nosso Deus, nosso pastor, nos pediu. Isso aqui vai nos manter seguros nesse mundo aqui de Haram, de desafios. Foi isso o que Yaakov ele pediu para Hashem. Hashem, por favor, só preciso de pão para comer, roupa para vestir, e é isso. Ele não pediu nenhuma revelação mística, não pediu uma coisa, né, do outro mundo, assim, não, quero ver aqui os mistérios da Kabbalah. Não, isso foi bem simples o pedido dele. Olha só que simples. Comida para comer, roupa para vestir. E se eu for meu Deus, se eu não me corromper com a idolatria do Lavan, que eu sei que ele é um enganador, né, eu vou voltar aqui, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou fazer um ato de bondade, vou dar a minha contribuição com o dízimo, né? Ele vai fazer os meus votos. Então, ele manteve a sua integridade, por quê? Porque ele tinha na mente que aquilo que Hashem nos deu, nosso Criador, entregou para a gente faz porque ele nos pediu.
ele nos ordenou. Não porque é uma coisa lógica. Não é lógico não roubar. Claro, não é meu. Mas, epa, só que o lavado, ele tem argumentos. Ele vai começar a argumentar com a gente. Aí, por isso que o nosso trabalho nossa missão também é como ovelha. A ovelha, se vinha outro querer puxar ela para ir com ele, ela não vai, ela vai seguir o pastor dela. A gente também tem que seguir ela. Eu faço isso porque Deus mandou. Essa que é a nossa, a maneira de a gente ficar firme. Foi assim que Yaakov conseguiu construir essa fortaleza, e depois, aí começou a missão dele nessa paraxá, Vaishlar. E ele foi para fora, agora, com toda essa bagagem, esses atos de bondade que ele tinha, no ambiente de desafio, as energias positivas, os anjos iam na frente dele. E isso pode acontecer, isso acontece conosco também. Cada vez que a gente faz um ato, uma brahá, uma bênção, uma ajuda, uma tzedakah, uma palavra, ou cada vez que a gente se refreia de fazer algo errado, estamos criando esses anjos. E cada um de nós, né, as ovelhas de Jacó, elas eram coloridas, que Deus, ele quer que a gente use nossos talentos, aquilo que nós temos de único, para servir o Criador e fazer aquilo de acordo com o talento, o dom que ele nos deu. Certo, gente? Então, eu acho que é isso por hoje. Eu quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigado por estarem conosco. E quem quiser participar do nosso quadro da pergunta da semana, pode entrar em contato com a gente. Temos também o versículo-chave. Então, o versículo-chave que Jacob enviou o quê? Malachi? Anjos. Anjos, muito bem. Anjos, anjos. A gente pode enviar os nossos anjos também. Cada coisa que a gente faz de bom, vamos criar um anjo que nós podemos enviar à nossa frente. Vai acompanhando, as brahot, as bênçãos nos acompanham. Muito bem. E o salmo, né? O salmo que é a oração por excelência. Então, vamos se encaminhar aqui para a finalização do nosso programa, Noé Convida. Vamos chamar a nossa vinheta. Cadê a vinheta do Noé Convida? Peraí. Gente, então foi um prazer estar com vocês. Tenhamos uma semana abençoada. Que o Criador esteja conosco, nos ajudando a encontrar cada vez mais a nossa missão. Que você tenha uma semana de paz, de bênção e muitas coisas boas. Aprendamos Todarabá. todos. Amém. Shavua Tov. Nosso patriarca Yaakov. Shavua Tov, pessoal. Muito bem, semana que vem tem encontro. Muito obrigado por participar. Até semana que vem. Alegria, luz e união, sabedoria que toca o coração. Noé Convida, já vai terminar. Muito obrigado por participar. Ei, muito obrigado por participar. Boa noite, gente. Boa Shavua noite. Tov. Boa noite.